E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje começar aqui um tema, tá? A gente vai começar a estudar um conceito importante, dando sequência aí ao nosso material. Tá? Vamos falar hoje sobre calor, tá? A gente vai trabalhar o conceito, ver, né, algumas fórmulas, algumas maneiras de transmissão aí de calor, tá? Então, é uma parte aí dentro aí que a gente viu na calorimetria, nós vamos trabalhar agora. E eu vou estar passando aqui um slide, tá? Vou comentando com vocês alguns conceitos. Importante que vocês acompanhem, façam as suas anotações aí necessárias aí e as dúvidas que forem surgindo, tá? Vocês deixem anotado e coloquem lá na nossa plataforma, né? Nós temos os posts lá e lá a gente vai tirando as dúvidas aí na medida do possível aí. Tá bom? Então, vamos começar aqui, né, hoje, com esse novo conceito aí. Então, vamos lá, vamos começar a passar o slide aqui e eu vou comentando com vocês, né, cada um deles. Bom, aqui, gente, para dar início aí na discussão, nós temos aqui, né, algumas perguntas, né, que o slide coloca aqui de início para nós pensarmos, né, situações práticas, né, do que acontece no dia a dia. E aí depois a gente vai entrando nos conceitos para entender melhor, tá? Então, o tema hoje, né, basicamente vai ser calor. Vamos falar aí em capacidade térmica, nós vamos falar aí em calor sensível, não é? E também calor específico, tá? Então, são alguns conceitos aí que a gente vai estar discutindo hoje. Mas a pergunta aqui que ele coloca, né, ó, veja lá, por que durante o dia é tão quente no deserto, mas à noite é tão frio? Então nós temos aí uma situação, sabemos, né, que isso é verdadeiro, né, e nós vamos entender agora, né, nós vamos, de acordo aí com os conceitos que a gente vai acabar falando, né, discutindo, vocês vão perceber isso. Tá? Também nós temos aqui, ó, por que durante o dia quando estamos na praia, percebemos que o vento sopra da água para a areia, mas à noite esse sentido é invertido. Então também tem a ver com o conceito de calor, tem a ver aí com a propagação de calor que a gente vai estar discutindo ao longo desse slide aqui. Então nós vamos devagarzinho e no final, né, nós vamos chegar às respostas disso aqui, tá? Vocês vão entender melhor aí. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro conceito aqui. Tá? Vamos lá. Primeiro conceito seria calor, né, gente? Calor, como eu já comentei com vocês nas aulas anteriores, quando eu falei sobre temperatura, né, com vocês, a gente deu o conceito de temperatura, e eu me lembro aí que falei, né, já que o conceito de temperatura e calor são conceitos diferentes, né? Não tínhamos falado muito ainda sobre calor, vamos falar agora. Mas aqui o calor, vejam aí, ó, é a energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura entre os corpos. Então, o que acontece? Né? A gente tem que entender que calor é uma forma de energia. Né? E essa energia, para que haja essa transferência de energia, deve obrigatoriamente ter o quê? Uma diferença de temperatura entre esses corpos. Por quê? Porque se eles tiverem temperaturas iguais, não vai haver essa transferência de calor. Não é? Vai ter, na verdade, o que nós chamamos de um equilíbrio térmico. Não é? Então, aqui nós temos essa situação, tá? Uma situação aí que é o primeiro ponto importante aí, ó, para que haja transferência de calor, deve então ter uma diferença de temperaturas entre esses corpos, tá certo?
E outro detalhe também, né, que a gente pode comentar aqui nesse slide, o que que é? Essa energia, ela sempre transfere aqui do corpo mais quente, ou seja, aquele que tem temperatura maior, para aquele que tem uma temperatura menor. Tá? Então, ó, essa transferência de energia sempre vai ser nesse sentido, nessa ordem aí, temperatura maior para temperatura menor, certo? Então a gente diz aí que é uma, vejam lá, é uma energia em movimento, né? Então ela vai estar sendo sempre transferida de um corpo para outro. Então esse é o primeiro conceito aí que ele mostra aqui nesse slide. Aqui é o que eu comentei, né? Ó, o calor sempre flui, né, que tem uma temperatura maior para temperatura menor. Aí nós vamos falar aqui, gente, ó, de um segundo conceito. Então, seria interessante vocês aí anotarem bem resumidinho, né? Tudo que a gente vai estar comentando aqui. O segundo conceito seria o quê? O calor sensível. Né? O calor sensível, resumidamente, né, para a gente entender fácil aqui, o que, que seria, né? É aquela quantidade de calor que um material pode estar recebendo e não vai haver aí mudança de matéria, né? Ou seja, o estado físico vai permanecer o mesmo, mas como ele vai estar recebendo calor ou perdendo, né? Dependendo da situação, vai acontecer uma mudança na sua temperatura. Né? Então, veja bem, enquanto o material estiver apenas mudando a sua temperatura e não alterando o seu estado físico, ele está recebendo calor sensível. É o nome, né, que nós damos aí. Então, ele deu aqui como exemplo, ó, se colocarmos algo para aquecer no fogo, estamos aumentando a sua temperatura. Então, se você imaginar lá, né, um recipiente com água, a água sai lá da torneira a 20 graus Celsius, né, um exemplo. Se essa água for aquecida até 80 graus, quer dizer, uma pressão normal, né, o que a gente sabe aí, 80 graus a água não vai começar a ferver. Ela vai ficar bem quente, mas ela não vai começar a ferver. Então, nesse processo ó, de passar de 20 graus para 80 graus, essa água recebeu, não é, do sistema aí, né, que nós temos aí, um calor sensível. Ah, mas vai chegar uma hora que ela vai começar a mudar o estado, vai começar o processo ali, né, de evaporação, de vaporização, né, a ebulição da água. Aí já não seria mais calor sensível. A partir do momento que ele começa a mudar o estado físico, ele já não recebe calor sensível, ele recebe um outro tipo de calor, que a gente vai comentar, né, no próximo slide, o chamado calor latente. Tá? Mas depois a gente conversa sobre isso. Então, gravem isso, né, por enquanto. O calor sensível é aquela energia, aquele calor que vai receber, sem alteração no seu estado físico, mudando apenas o quê? Mudando apenas a temperatura. Tá claro, gente? Então, seria aí o calor que nós estamos começando a ver aí. Unidades. Né? Quando a gente fala em energia, nós estamos falando, né, em qualquer forma de energia, né, nós estamos aí falando em energia que é medida em joule no sistema internacional. Já vimos algumas formas de energia cinética, energia potencial, né, já estudamos um pouco sobre isso, e todas as energias que vocês imaginarem, né, que nós vamos aí trabalhar, será medida em joule, sistema internacional. Mas, em especial aqui, calor, né, o calor nós temos uma medida aqui bastante conhecida e bastante usada nos exercícios, que é a chamada caloria, tá? Caloria representada aí por cal. Então, essa caloria ela é muito usada, né, nessa parte de calor, né, de energia térmica. Também ela é usada em energia de um alimento, né, o valor energético que um alimento pode fornecer.
qualquer alimento aí que vocês tiverem em casa, né, as informações nutricionais, vocês vão ver lá que a informação é em caloria, quilocaloria, né? Por quê? Porque a caloria também é uma forma aí de uma medida de energia, né? Então, calor, repetindo aí, ó, tá? No sistema internacional vai ser o joule, mas né, é bastante comum aí a maioria dos exercícios que a gente vai ver vai ser trabalhado em calorias, tá? Caloria aí. E aqui uma informação, né? Também legal para vocês estarem anotando, ó, que uma caloria equivale a 4,18 joules. É um valor aproximado, dependendo aí do exercício, ele pode arredondar isso. Mas, assim, a informação aí que também é legal estar anotando. Tá? O valor da caloria equivalente ao joule. Ok? Bom, próximo passo aqui, ó. Capacidade térmica. Já é um outro conceito aí também importante que a gente vai ver. Capacidade térmica, gente, o que acontece? É outra medida que nós vamos ver, bastante comum também, e nós podemos assim entender que seria também uma quantidade de calor na capacidade térmica, seria uma quantidade de calor que necessária ali, ó, para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Né? Claro que esse corpo aqui ele pode ter tipos de materiais diferentes, tem materiais que recebem calor com mais facilidade, outros não. Tamanho aí, né, a massa envolvida, né, são fatores aí também que vão influenciar aí, né, para saber aí quantas calorias que vai ser necessária para elevar em 1 grau Celsius. Né? Se você pegar lá uma quantidade pequena um material e comparar aí com uma quantidade maior, né, as calorias vão ser diferentes, né, para poder elevar em 1 grau. Então, capacidade térmica, gente, tá? Vai ser aqui, ó, a razão entre a quantidade de calor que o material vai receber, que nós chamaremos de Q, tá? Que seria a quantidade de calor, calorias, dividido por ΔT. Tem alguns livros, algumas apostilas que usam delta teta, né, uma letrinha grega aqui para diferenciar, né, mas o ΔT nessa expressão seria o quê? A variação de temperatura. Tá? Então, se nós tivermos lá saber quantas calorias o material recebe e qual foi a sua variação de temperatura, nós temos informações aí para calcular a capacidade térmica que vai ser representado pela letra C, C maiúscula, tá? Porque tem uma outra medida aí que é um C minúsculo, nós vamos ver já já. Ah, então aqui, ó, C maiúsculo, que seria capacidade térmica, igual à quantidade de calor que o material recebe, dividido pela variação de temperatura. Então vejam aqui no desenho, né, um exemplo aqui bem simples, ó, é um material, tá? Esse material ele está recebendo aqui, ó, a informação que ele dá, ele recebe 40 calorias, tá? Então Q igual a 40 calorias. E com essas calorias, o que acontece com a temperatura do material? Olha aí, ó, ele passou de 26 para 46 graus. Ou seja, teve uma variação de 20 graus Celsius. Um aumento de temperatura, né, vamos dizer assim, de 20 graus Celsius. Então, usando aqui, ó, essa expressão aqui matemática, nós podemos, então, calcular a capacidade térmica, né, deste material, ó, bem simples, ó, quantidade de 40 calorias, dividido pela variação de temperatura, que nesse exemplo foi de 20, ou seja, nós temos aqui, ó, uma capacidade de 2 calorias por grau Celsius. Então,
observação aí, né, importante, que a unidade de caloria, de capacidade térmica é calorias por grau Celsius. E isso não é no sistema internacional, não é? Obviamente aqui a gente está falando de uma unidade usual, mas é a que é mais usada nos exercícios aí. A grande parte dos exercícios vai ser dessa maneira. Tudo bem? Então, ó, calorias por grau Celsius é a unidade de capacidade térmica. Então, isso significa que para aumentar cada grau Celsius, esse material aqui ó, vai ter que receber 2 calorias. É isso que é o conceito de capacidade térmica. Tá? Quantas calorias serão necessárias para poder aumentar cada grau? Então, nesse exemplo, ó, são 2 calorias para aumentar 1 grau Celsius. Ok, gente? Então, anotem aí, né, a formulinha, unidade, né, são detalhes importantes aí. Vamos para o próximo aqui, ó. Agora vamos falar aqui de calor específico. É também outro conceito aí importantíssimo aí. Então, vamos lá. O calor específico, gente, cada material, falei agora há pouco, né? Cada material, ele tem ali, uma facilidade ou não de estar recebendo calor, né? Se a gente pegar, por exemplo, os metais, eles são bons condutores. A gente já sabe que são bons condutores não só de eletricidade, mas também de calor, né? Então, existem os materiais condutores, existem os materiais isolantes, né? O que é um material isolante? O material isolante é aquele que dificulta a propagação de calor. Borracha, madeira, o vidro, né? Então, você percebe que cada material ele tem ali, né, um detalhe particular, né? Que detalhe seria esse? Seria o calor específico do material. Tá? Então, cada material ele tem lá um calor específico. O que significa isso? Cada material ele precisa de uma certa quantidade de calor para elevar em 1 grau Celsius cada grama desse material, né? Se a gente pegar lá 1 grama de ferro, mas é uma quantidade muito pequena, mas pense assim, né? 1 grama de ferro, 1 grama de ferro. Quantas calorias seriam necessárias para elevar 1 grama de ferro? Muito pouco, né? Seria um material, o ferro é um bom condutor, então ele vai elevar rapidamente 1 grau com poucas calorias, né? Se a gente pensar, por exemplo, na borracha, vidro, porcelana, pegar 1 grama desse material, 1 grama de porcelana, por exemplo, também precisa ali receber uma quantidade de calor para poder levar em 1 grau, 1 grama desse material. Mas vai ser diferente, né? Vai ser diferente essa quantidade de calor. Então, calor específico, né, gente? Resumindo aí, seria o quê? A quantidade de calor para elevar em 1 grau Celsius a temperatura, né, ó, a temperatura aí de 1 grama, né, ou uma outra unidade que possamos usar aqui, mas pense assim, 1 grama deste material, quantas calorias que seriam necessárias? Né? Essa seria então a definição aí, né, que nós temos aí para poder determinar aí esse calor específico. Tá? Existem tabelas, né? Geralmente as apostilas trazem até algumas tabelas exemplificando, né, o calor específico de diversos materiais. Então, por exemplo, ferro, 0,12 calorias por grama grau Celsius. Então, quer dizer, o ferro ele precisa de apenas 0,12 calorias para poder levar 1 grau, 1 grama de ferro. Né? Então, pegar a água, que é uma substância bastante usada aí para essa parte de calorimetria, o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius.
né? Se a gente comparar o calor específico da água com o ferro, né, a água precisa de muito mais calorias do que o ferro para poder levar 1 grau, apenas né, 1 grama de cada um deles. Então, o calor específico da gente, conforme o material ele for cada vez mais isolante, você vai perceber que o calor específico ele é alto. Ele precisa de bastante calorias para poder levar a temperatura. Se é um material condutor, você vai observar que o calor específico dele é sempre pequeno, 0,12, 0,5, 0. Então, são valores assim pequenos, porque precisa de poucas calorias para poder levar 1 grau de 1 grama deste material. Fechou? Então, formulinha aqui também, ó, que é importante, né, a gente também trabalhar, aquele que dá o seguinte, ó, que o calor específico, que é a letra C minúscula. Tá? Vimos agora há pouco, que o C maiúsculo seria capacidade térmica. E agora o C minúsculo seria o calor específico, gente. Tá? Então, o C aqui, ele vai ser o calor específico, igual quantidade de calor, que é o Q, dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Então, eu tenho aqui, na verdade, uma expressão aqui que vai acabar formulando uma outra, que é importantíssima aí, né, que é a equação fundamental, né, da calorimetria. Mas vejam aí quais são, né, as informações aí quando nós temos que determinar, né, esse calor específico. Também, se a gente pensar na capacidade, né, a capacidade térmica aí, ó, vamos por capacidade térmica seria de 2 calorias, né, por grau Celsius. Se a gente souber qual é a massa aí, né, qual é a massa desse corpo todo, né, é uma outra opção, é uma outra forma de determinar, né, esse calor específico também. Tá? Mas no exercício fica mais fácil a gente mostrar isso depois. Tá bom? Aqui ele deu um exemplo. Ó, tá? Mais uma vez um exemplo. Eu tenho aqui na imagem uma quantidade de calor de meia caloria apenas, tá vendo? 0,5 calorias. E aí o que aconteceu com ele? Quando ele recebeu essa quantidade, sua temperatura, ó, aumentou de 26 para 27 graus Celsius. Tá? Então, quer dizer, teve um aumento aqui, ó, de 26 para 27, ou seja, um aumento de apenas 1 grau Celsius. Tá? Então, nesse exemplo, ó, ele cita isso, tá? Ele dá a informação aí que tem aí 1 grama, né? Ele fala aqui, ó, 1 grama deste material, ele precisou aí uma quantidade de meia caloria apenas para poder aumentar a sua temperatura em 1 grau. Tá? Então, o que nós temos aí, ó, o calor específico desse material, fazendo aqui, ó, né, a continha simples aqui, né, ó, meio dividido por 1, vai dar meia caloria por grama grau Celsius. Então, anotem aí, né, ó, a unidade de calor específico, gente, será calorias por grama grau Celsius. Essa é a unidade do calor específico. Então, na prática, significa o quê? Que este material, cada grama deste material, para poder levar 1 grau Celsius apenas, precisa receber meia caloria. Tá? Então, nós vamos aí devagarzinho acostumando, né, com essas unidades, né? A massa usual aqui seria grama, a temperatura em graus Celsius, a quantidade de calor em calorias, não é? E aí você tem a unidade do calor específico, que é caloria
por grama graus Celsius. Beleza, gente? Então, esse seria aí mais um conceito aí importante. E aqui nós temos, né, o que eu comentei agora, ó, a equação fundamental da calorimetria, né? Para fechar essa primeira parte aqui, ó, a equação fundamental. O que acontece? Essa a gente vai usar muito aí, né, nesse estudo aí de calorimetria, não só no início, mas vocês vão perceber que sempre a gente vai estar recapitulando ela. Então, destaque nela aí, ó. Basicamente, ó, o que ele mostrou aqui? Ele pegou a própria, né, expressãozinha aí de como determinar o calor específico de cada material, que vimos agora, acabamos de ver, e olha aí, ele simplesmente aqui, gente, ele fez o quê? Ele multiplicou aqui em cruz, tá? Fez aqui uma multiplicação em cruz dessa equação, e aí resultou aqui, ó, numa equação muito importante que a gente vai trabalhar, ó, que seria quantidade de calor. Como que eu vou determinar as calorias que o material recebe? O que eu preciso para determinar as calorias deste material? Vejam aí, massa vezes calor específico, que é o Czinho, vezes a variação de temperatura, ΔT, ou Δθ, né, como alguns livros colocam. Então, MC ΔT, né? Então, a gente costuma falar, né, a fórmula do quimacete, né? Lembra, né, a palavra, né, ó, quimacete. Então, quantidade de calor, massa, vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Muito importante essa fórmula, tá, gente? É a primeira. Vamos utilizar essa expressão principalmente para determinar o quê? O calor sensível, né? O calor sensível do material está recebendo calor, ele está aumentando a sua temperatura, não mudou ainda o estado físico, não é? Então, quer dizer, ele vai estar aumentando aqui, ele vai estar alterando a temperatura, não é? O ΔT vai existir, e é necessário conhecer a massa envolvida e também o tipo de material, né? Qual é o calor específico desse material. Então, usando essa expressãozinha, eu consigo saber quantas calorias o material recebe. Certo, gente? Então, muito importante essa expressão, ó. Coloca aqui também. Ele vai colocar aqui, né, algumas observações importantes, ó. E essa expressão mostra que a quantidade de calor é diretamente proporcional ao quê? A quantidade de calor é diretamente proporcional a, primeiro, a massa. Então, significa o quê? Quanto maior a massa, maior vai ser a quantidade de calor necessária. Não é difícil entender, né? Se a gente pegar lá um quilograma de água, né, e comparar lá com um outro recipiente com 5 quilogramas, né, 5 litros equivale a 5 quilogramas de água, é lógico que 5 quilogramas precisarão de mais calor, né, para poder elevar a sua temperatura. Né? Também vai ser diretamente proporcional ao quê? Ao calor específico do material. Então, olha lá, quanto maior o calor específico, maior é a quantidade necessária para variar a sua temperatura. É aquilo que eu comentei, existem materiais que são condutores, materiais isolantes. Os condutores vão ter um calor específico pequeno, né? Então, significa na prática que se ele tem um calor específico pequeno, ele vai precisar de poucas calorias para poder elevar a temperatura. Se já for um material isolante, quer dizer, aquele que dificulta a propagação, ele vai ter um calor específico maior e vai precisar de mais calorias para poder elevar a sua temperatura.
A gente não pode dizer assim, ah, isolante não vai alterar a temperatura. Altera. Você colocar lá um vidro, né, um recipiente de vidro lá, aqueles vidros que são apropriados para forno, a gente vai fazer ali uma torta, alguma coisa nesse sentido. Você percebe ali que o vidro, ele altera a temperatura também, não é? Não tão quanto o alimento, né? O alimento vai esquentar bem mais, mas o vidro ele aquece também. Então ele tem uma variação de temperatura, sim, e tem um calor específico, alto, né? Porque é um material isolante. E finalizando aqui, ó, também vai ser diretamente proporcional ao quê? À variação de temperatura, né? Então, isso também não é difícil de entender na prática, ó. Quanto maior for a variação de temperatura, aumentou ali 50 graus, então recebeu uma certa quantidade de calor. Aumentou 200 graus a temperatura, então recebeu mais calor, né? Então são grandezas, ó, proporcionais. A quantidade de calor é diretamente proporcional a essas três grandezas. Tá? É isso que ele resumiu aqui no final, sobre essa equação fundamental. Certo, gente? Estão anotando, né? Façam em todas as observações, né? Estamos falando, por enquanto, aí desses conceitos, ó. Calor sensível, capacidade térmica e calor específico. Tá? É o início aí da calorimetria. E aí, ó, para a gente fechar o slide, essa primeira parte, lembram no início, né, do slide, ele colocou lá uma pergunta, né, ó, em relação à areia no deserto ou a própria areia da praia, né, a gente percebe que ela aquece bastante, né, a areia da praia durante o dia, ela tem uma elevação de temperatura alta e ao mesmo tempo ela esfria também rapidamente. Então ela aquece rápido e ela esfria rápido. Por que será? Então ele coloca aqui, ó, no deserto, durante o dia, a temperatura atinge valores muito elevados, situação inverte à noite, com temperaturas baixas. Né? E a explicação, para fechar, ó, dessa variação baseia-se no calor específico. Né? Então, quer dizer, é um material que eleva e resfria também, né, rapidamente. Se a gente comparar, por exemplo, com a própria água, né, se pensarmos numa praia, né, a água ela demora para esquentar e demora para esfriar. Né? A areia ela esquenta e esfria rapidamente. O que, que a areia e o que, que a água tem de diferente? Calor específico. Tá? São substâncias que precisam ali, né, de quantidades de calores diferentes. Não é? Obviamente, né, no caso a água, ela precisa de mais calorias para poder elevar a temperatura. Enquanto que a areia não. A areia com poucas calorias, ela eleva rapidamente a sua temperatura. Tá? Então, é uma das situações aí que a gente tem, né, para poder pensar. Bom, primeira parte do slide, gente, basicamente seria isso, tá? Então, são informações aí que eu queria que vocês já estudassem, já acompanhassem pela apostila, né? São conteúdos aí que a gente vai dar início agora. E numa próxima aula, eu vou trabalhar com vocês aqui alguns exemplos, tá? No mesmo formato aqui, eu vou estar passando alguns exemplos para vocês e vou estar explicando passo a passo, tá? Dentro desse primeiro conceito que a gente viu, calor sensível, capacidade térmica e calor específico. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai fazer alguns exemplos, alguns exercícios aí. Acompanhe sempre, né? Verifiquem na plataforma lá todos os dias que nós temos aula, né, seguindo o nosso horário, e vai dar tudo certo. Tá? A gente vai devagarzinho aí fechar esses conteúdos aí com calma. Tá bom? Um abraço, fiquem em paz e fiquem em casa. Até mais.